Olá, meus irmãos e irmãs de Ideia Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz Natal, nosso muito obrigado e um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz de Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. E assim, estamos começando mais um programa estudando as obras de André Luiz com o livro E a Vida Continua. A vida continua no mundo espiritual. A vida prossegue, somos seres imortais. E na condição de espíritos, quando nós desencarnamos ou morremos, mas é preferível que desencarnemos. Ao desencarnar, nós seguimos para o novo plano, para o mundo invisível, porque em nosso entorno se tem outra dimensão. Logo, nessa outra dimensão, onde para nós são seres imateriais, porque nós não visualizamos, apesar de existem pessoas com essa faculdade que conseguem ter uma percepção mais aguçada da outra dimensão, são chamados os médiuns videntes. E assim eles nos dão notícia desse mundo imaterial. E nós estamos estudando justamente como é que isso se processa, esse desencarne. Estamos mais exatamente estudando o livro A Vida Continua, onde conta a história de dois personagens, Evelina Serpa e Fantine. E eles dois traz para nós, através de André Luiz e Chico Xavier, digamos assim, a admiração, a surpresa e até mesmo a ignorância deles quanto essa vida após morte. Quando eles vão conversar com Ribas sobre isso, Ribas responde para eles que é falta de estudo, falta de interesse para buscar compreender o que é, como é que acontece esse desenlace, essa continuação no mundo dos espíritos. E é para isso que nós estamos aqui no programa, na Web Rádio Estação da Luz, o nosso querido Tavares, buscando entender isso melhor e, ao mesmo tempo, transmitir essa mensagem àqueles que desejarem escutar a mensagem de Jesus. A mensagem que ele viera trazer há mais de 2000 anos, buscando despertar a consciência das criaturas humanas. Mas nós notamos que ainda hoje, dezenas de irmãos nossos se mantêm na retaguarda, alguns em cima do muro, outros dizendo que não tem tempo. Mas a hora é agora, meus amigos. Chegou o momento de nós buscarmos nos conhecermos, compreendermos e, ao mesmo tempo, nutrir o nosso corpo real, que é o corpo espiritual. Esse corpo físico, ele é apenas e tão somente passageiro. Um determinado momento que nós fomos chamados à pátria maior, ele voltará a ser oxigênio e hidrogênio, a ser todos os elementos que a tabela periódica nos dá notícia. Portanto, vamos então ao programa Estudando as Obras de André Luiz, com o livro A Vida Continua. Para isso, eu vou dizer boa tarde, Selenita, tudo bem contigo? Boa tarde, tudo bem comigo? Espero que seja tudo bem com você e com os nossos queridos seguidores. Maravilha, maravilha. E assim, Selenita, aproveitando esse ensejo, nós desejamos convidá-la para que faça a prece inicial. Fique à vontade.
Pai amado, agradecemos, Senhor, por esta grande oportunidade de estarmos mais uma vez juntos aqui na esperança, na expectativa de melhor entendermos o desenrolar da nossa vida, vislumbrarmos como prosseguimos depois dessa passagem aqui nessa vida que estamos, aprendendo com os exemplos que nos traz André Luiz. Então, Senhor, agradeço, temos certeza da presença de Jesus, nosso irmão maior aqui conosco, como ele prometeu, que onde tivessem 2 ou mais reunidos, ele estaria presente, e pedindo que nos inspire, nos ilumine, abra nossas mentes para que possamos captar melhor os seus ensinamentos. E que esses ensinamentos passem a fazer parte de nossa bagagem moral e intelectual, e que possamos levar esses conhecimentos por todos os lugares por onde andarmos. Obrigada mais uma vez, Senhor. Que assim seja e assim será. Ok? Muito bem. No programa passado, nós estávamos falando sobre o desenvolvimento de Evelina e Fantini. Né? Então, nós paramos no item onde ele diz assim, ó, sim, estava questionando Evelina com relação à permissão dela voltar a visitar os seus, visitar o marido, visitar a mãe, Fantini, visitar a esposa e a filha. E aí, nesse colóquio, Ribas vai dizer assim para ele: sim, a reencarnação é também recapitulação. Muitos casais no mundo se constituem de espíritos que se reencontram para a consecução de afazeres determinados. Olha o que ele diz: consecução de afazeres determinados. Não é por acaso, não é numa toa. Quando dois seres se reencontram. É com um propósito. E aí, dentro desse propósito, naturalmente, por estarmos num mundo de provas e expiações, nós iremos viver muitas provas ou expiações. E aí, onde é convidado, somos convidados, na condição de mulheres, desenvolver a ternura, a paciência e a pureza. E quantos homens vão precisar desenvolver a vontade, firmeza e coragem? Porque 2 seres juntos para desenvolver determinadas tarefas, nós sabemos o quanto é desafiador. Não é verdade, Selenita? Sim, é verdade. O texto sinaliza bem claro para essa condição. Não é absolutamente casual. São encontros pré-determinados e que se realizam com a expectativa, principalmente das pessoas sanarem as suas diferenças, recuperarem afeições e respeitos que talvez tenham se perdido um pouco pelo tempo. Então, não são encontros casuais, são encontros programados para que juntos alcancem um grau maior de desenvolvimento, cada um na sua própria trajetória. Uhum. Ok. E aí, então, prosseguindo, ele vai dizer: a princípio, os sentimentos se lhes justapõem no setor da afinidade, como as crenas de 2 rodas que se completam para fazer funcionar o engenho do matrimônio. Eita, meu Deus. Pode falar, Selenita, você deseja falar, pode falar. Então, foi o que acabamos de falar. 2 rodas. As rodas, cada uma é uma. No entanto, eles têm aqueles episódios de interação, episódios em que estão trilhando um mesmo trecho de caminho para a sua própria evolução, cada um a partir do grau de evolução em que já esteja situado.
Então, como as duas rodas, elas recebem o impulso e elas levam o veículo para frente. Assim, duas pessoas que se juntam numa relação matrimonial, elas, diante desse impulso que foi programado, cada uma delas ganha velocidade, cada uma delas avança. O matrimônio é comum e o desenvolvimento é individual. Isso é bom, Selenito, o que você trouxe é bem interessante. O desenvolvimento é individual. Por isso que na psicologia profunda e nas terapias atuais, os terapeutas atuais, né, eles têm chamado muita atenção para que, dentro desse processo matrimonial, a mulher tenha uma vida. O que é isso, ter essa vida? Ela tem os seus amigos, ela tem as suas relações interpessoais, ela tem uma atividade física, ela tenha um grupo. Por quê? Assim também como homem. Porque o que acontece? Termina que as mulheres normalmente tendem a viver única e exclusivamente para a família, viver para o marido. Não é assim que acontece? Boa tarde, Sim. Sandro. Boa tarde. E os agodinhos, sejam bem-vindos. E aí, o que acontece? Quando há essa separação, por alguma razão, há um destroçar da mulher. Ela se sente perdida. Estamos nos referindo à mulher, porque normalmente, não significa dizer que o homem não. O homem também passa por esses desafios, mas normalmente a mulher tende a ficar destroçada, sem orientação, sem saber como dar continuidade. Por quê? Ela viveu durante 20, 30 anos apenas e tão somente dedicada àquele grupo familiar. E aí, separa. E agora? O que vou fazer? E quando se tem um relacionamento, a palavra não é relacionamento, quando se tem relações, quando você tem outros, diga assim, quando você constitui as suas amizades pessoais, pode ser do casal, mas você tem uma atividade a que você se dedica, a dor não é que seja menor, mas pode ser digerida de uma outra forma. O que é que você acha sobre isso, Selenita? Você que já foi casada, você que foi casada? Já foi casada, né? Meu companheiro já é falecido, Então, então você no que foi momento casada eu e é sou viúva. solteira. Então, como é que é Então, isso? Então, é um aspecto muito importante do casamento. O casamento não pode representar a anulação do indivíduo, Sim, dos dois indivíduos ou de um deles. O casamento é uma etapa da vida em que nós vamos comungar interesses, vamos dividir responsabilidades. Então, nós temos nossas interfaces, mas o mundo não se fecha nessa interface. Para além do mundo, para além do casamento, você tem interesses profissionais, interesses intelectuais, interesses religiosos, interesses inúmeros, e que não precisam ser abandonados por causa do casamento. Você precisa continuar cultivando os seus interesses e conciliando essa sua dedicação a essas atividades fora do casamento com as atividades do casamento, de maneiras que, quando há um rompimento do casamento, a sua vida não está acabada, não se fechou a porta da sua vida, você não tem mais nada a fazer, porque, para além do casamento, você, como pessoa, como indivíduo, tem outros interesses que você vai continuar tocando a sua vida e aberta para novas experiências e novos interesses. bom você ter dito isso, novos interesses, porque existem mulheres que saem tão maltratadas de determinadas relações que elas dizem assim, ó, não quero saber de mais ninguém, não quero saber de ninguém na minha vida, não só, gente, aqui, frisando isso, não só as mulheres, mas também para alguns homens. Não quero mais saber. Porque eu estou frisando isso, Selenita. Porque alguém pode dizer assim, alguém pode assim dizer assim, mas os homens também saem assim. Nós sabemos que tem homens que saem destruídos
de determinadas relações. Então, é para chamar a atenção de que... poxa, eu fui falar... Você estava falando o que mesmo? Me fala aí. Meu pensamento foi para bem distante. Falei, você falou sobre... Eu falei sobre interesses outros que você já tem e que você não precisa abandonar por conta do casamento. Você vai desenvolver em paralelo interesses conjugais e interesses extraconjugais, tipo Mas você profissão, terminou interesse por falando uma arte. coisinha... Você terminou falando uma frasezinha que eu ia fazer um comentário, mas fui frisar a questão do homem e da mulher e terminei e fugiu da minha mente. Mas deixa para lá, quando eu me lembrar a gente fala. Vamos registrar aqui registrar a presença, Selenita, de Mari Cleide. Seja bem-vinda, Mari. Boa tarde para você. E Sandro, já falamos com ele. Boa tarde, Sandro. Sejam bem-vindos aqui no nosso canal. Fiquem à vontade, mandem perguntas. Sandro diz assim: a vocês, mulheres, no corpo, mas brilho no espírito, que a luz divina esteja sempre iluminando. Obrigada, Sandro. Muito Obrigada. obrigada. Muito Bom, obrigada. vamos lá então. E prossegue. Olá, Laisa. Boa tarde, Laisa. Seja bem-vinda. Prossegue, então, falando. Depois percebem que é imperioso burilar outras peças dessa máquina viva, a fim de que ela produza as bênçãos esperadas. Isso exige compreensão. Olha que extraordinário. Respeito mútuo, trabalho constante, espírito de sacrifício. Eis a grande questão. Por que nós falamos a grande questão? Porque hoje nós não percebemos os seres com esse índice de renúncia, de sacrificar para que um relacionamento torne-se duradouro. Casou, um ano, 2 anos, não deu certo não, cada um para o seu lado, vamos embora. Isso aqui que Ribas traz, exige compreensão, respeito mútuo, trabalho constante, espírito de sacrifício. Aí nós falamos o seguinte: não apenas numa vida conjugal, mas essas virtudes que ele traz, isso é primordial em qualquer tipo de relação, seja uma amizade, seja matrimonial, seja seja no meio profissional, na empresa, em qualquer ambiente. Essas virtudes, elas são essenciais, principalmente dentro da casa espírita. Isso precisa acontecer. O que é que você me disse, Helenita? Sim, é verdade, sim. Assim como no seu trabalho, na sua vida profissional, você não se anula em função da profissão. Você é você mesma, você deve ter amor pelo que faz, logicamente, a melhor maneira de você ser um trabalhador é fazendo aquilo que você gosta, tirar o seu sustento daquilo que você gosta, mas você não se anula. Você mantém a sua personalidade, você mantém os interesses outros. Então, isso se aplica também para a relação matrimonial. Você precisa manter a sua personalidade, o seu equilíbrio, os seus interesses. Agora, aplicando exatamente o que está aqui. Respeito mútuo, compreensão, espírito de sacrifício, sim, mas não de anulação. A anulação é uma decisão que só leva a um desastre. Em algum momento aquela relação vai quebrar, porque você não vai sustentar uma relação se anulando todo o tempo, porque quanto mais você se anula, mais você cobra da pessoa que está ao seu lado, porque no seu íntimo você sabe que você está se anulando pela pessoa. Então você está exigindo em troca a mesma postura. Então isso numa hora o equilíbrio não vai se manter. Então o essencial é o que está dito aqui no texto. Compreensão, respeito mútuo, trabalho constante, espírito de sacrifício. E o próprio espírito do ser chama, ele clama por essa liberdade. Ele também quer se expressar, ele quer ser ouvido, ele quer ser cuidado, quer ser tratado. Né? Então, por essa razão, apresentar isso hoje é importante.
os relacionamentos atuais precisam realmente rever postura, comportamento, para que nós tenhamos laços mais duradouros, né? E é importante atentar para isso. E Ribas prossegue: se uma das partes ou ambas as partes se confiam a desentendimento, a obra encetada, ou seja, a obra empreendida ou reincentada, vem a cair. É justamente o que você acabou de falar. Quando Isso. não há essa combinação, esse acordo, essa troca de pensamentos, de fato, isso vai terminar sendo ruído, como nós temos percebido ao longo da nossa jornada entre tantos casais. E às vezes relacionamentos que tinham tudo para dar certo, mas começa com um querendo se impor por demais. E aí o processo de subjugação ou de colocar o outro numa condição subalterna, isso é constrangedor e desconfortável e ninguém tolera isso por muito tempo. Você continua a leitura, Serenita, por favor? Sim. Então, a pergunta de Evelina pairou no ar, revestida de imensa curiosidade. Então, aquele dos cônjuges que lesou o ajuste, ou ambos, conforme as raízes da desunião, devem esperar pela obtenção de novas oportunidades no tempo para a reconstrução do amor que dilapidaram. Nossa! Comente, Selenita. Pois é, porque se viemos com esta, em cima de todo um planejamento, para viver, trilharmos juntos um trecho do nosso caminho na vida, com aquele parceiro. E se nós não conseguimos sustentar a relação, uma relação que caiu no desequilíbrio, a gente não consegue sustentar. O que vai acontecer? A gente vai precisar voltar juntos, de novo, tudo de novo, para ver se numa segunda vez a gente consegue usar a experiência como uma das tantas escolas que a gente cursa ao longo da nossa vida terrena. A gente vai precisar repetir a experiência para que essa experiência seja salutar para o aprendimento de ambos os cônjuges. Mas isso não significa dizer que estou num relacionamento, nesse relacionamento abusivo, um relacionamento tóxico, onde a criatura vive numa situação constrangedora e desconfortável, onde ele colocou aqui ainda há pouco, tem discussões constantes, o casal não consegue mais falar a mesma língua. O que é isso? Não consegue mais um compreender o pensamento do outro, vivendo sobre essa circunstância. O melhor é que cada um siga o seu caminho para evitar situações mais desafiadoras na frente. Como, por exemplo, o que nós temos visto aí, e a mídia tem trazido poucos casos diante do que de fato é o feminicídio. Então, para evitar situações desta ordem, cada um tome o seu caminho. E o companheiro precisa entender, é importante ressaltar isso. Se não dá mais certo, se um não quer, não há por que razão o outro brigar. Pode falar, Selenita. Exatamente. E também tem uma outra coisa, ainda nessa vida, nessa experiência que estamos vivendo agora, existe chance, existe possibilidade da gente encontrar uma outra pessoa com quem a gente vai dividir a nossa caminhada e que seja um relacionamento saudável, salutar. Não quer dizer que é uma regra matemática. O casamento se dissolveu, não deu certo, vocês vão reencarnar juntos de novo obrigatoriamente. Não, não é isso. Existe a chance de você desenvolver tudo o que se esperava que você aprendesse, absorvesse naquele primeiro matrimônio, que você consiga com uma segunda pessoa. E a sua vida continua, como é o título do livro. E a sua vida, a vida plena, continua. Existe, sim, essa possibilidade, não é verdade? Uhum. Isso é possível. Na terça-feira, nós fizemos uma palestra cujo tema era
as mulheres que transformaram o espiritismo, um resgate histórico. Então, nós vimos falando de Jesus, a sua época, como eram as mulheres, que ele foi um dos principais, foi com ele que começou o feminismo, o legítimo feminismo foi com ele que começou. E a gente traz Maria, vai falando, contando a história de Anália Franco e tantas outras mulheres que marcaram a nossa história. E aí, quando a gente termina a palestra, e isso é coisa que nos marca e nos sensibiliza, e a moça veio dizer para nós assim, eu vivia num relacionamento tóxico, onde o meu marido era narcisista, e você é uma das pessoas que muito me ajudou a sair desse relacionamento. Então, a gente percebe que o trazer Jesus é uma oportunidade ímpar de fortalecer a mulher para ela se reconhecer e sair de situações dessa ordem. E é grandioso a gente ouvir que aquela fala, aquela mensagem que foi ali pronunciada em determinado momento encorajou outras mulheres a sair como é que eu posso colocar, meu Deus, de momentos, de relações que, na verdade, não lhe traz nenhum conforto, nenhuma paz, a não ser um desespero íntimo. E aí, ao tempo que ela começou a falar e chorava, mas depois ela segurou e disse aquilo que eu havia dito: não vou mais me relacionar com ninguém. O tempo passou, com muita terapia. Hoje, ela disse: eu sou feliz. Eu estou com um novo relacionamento. Então, perceba, a pessoa que saiu de um relacionamento com um narcisista, onde tudo que ela fazia, ele fazia as coisas e dizia que era ela culpada. Uma das características mais marcantes do narcisista é justamente isso. Ele faz a coisa, ele camufla, ele faz, e ele, sendo um autor, passa a dizer que a companheira é culpada. E quer incutir na mente dela que ela é responsável pelos seus equívocos, que ela é responsável por isso e por aquilo. Então, e hoje ela tem um relacionamento feliz. Eu trouxe essa história para poder dizer para você que é possível encontrar alguém que tenha pensamentos, que tenha ideais mais próximos dos nossos, para então possibilitar um relacionamento mais saudável e duradouro, né? Então, isso é bom a gente trazer histórias positivas, né? Histórias que deram certo. A história dessa jovem deu certo. Graças a Deus. Você continua, por favor, com a leitura, Selenita? Sim. Instrutor, permita-me uma pergunta. A união conjugal de duas criaturas que se amam, quando interrompida pela morte no mundo, pode ser reatada aqui? Ribas, expressivo. Perfeitamente, se os cônjuges realmente se amam. tá, essa Evelina tá achando que ela vai se encontrar com Caio. Sim, e que vão ser felizes para sempre. No achômetro dela, porque a gente sabe que Caio já está com outra pessoa, né? E o Zé Godinho tem um trabalho na divulgação de poemas. Com certeza, um dos poemas de sua autoria seria sobre a mulher. Obrigada, Sandro. Obrigada, Sandro. Manda para cá, Ilza Godinho, que a gente lê um dos seus poemas. Prossiga, Selenita. Pois é, porque ela se iludiu quando estava encarnada e agora está novamente se iludindo. Mantendo a ilusão, mantendo. Mantendo. Está alimentando isso. Pois é, e ela está projetando no marido, no ex-marido, os sentimentos dela. Ela está falando com o coração dela, só que ela é um indivíduo e ele é outro indivíduo. Então, as emoções que emanam dela, do coração dela, não são as mesmas dele. Eles não são seres gêmeos idênticos para terem as mesmas sensações. Então, ela está se iludindo, porque ela imagina que ele, lá onde ele está, ele esteja também sentindo saudades dela,
Sim. desejando estar ao lado dela, tudo que ela está sentindo, ela está projetando nele. E é assim que os casamentos se desfazem rápido, porque as pessoas não enxergam com o olho da verdade o outro, enxerga aquilo que seu coração gostaria que o outro fosse. Ai, o olho da imaginação. É, da imaginação. O olho da imaginação, minha querida. E aí, Ribas expressou perfeitamente se os cônjuges realmente se amam. Fantine aparteou. E quando isso não acontece, aquele que se ama sinceramente continua trabalhando neste lado da vida. Aquele que ama sinceramente continua trabalhando neste lado da vida, pelo outro que não lhe guarda na terra a mesma altura de sentimento, aprimorando, aprimorando a obra do amor em outros aspectos. Continue lendo aí, Serenita, por favor. Que não o da afetividade esponsalícia. A senhora Serpa mostrou o semblante iluminado por bonito sorriso e asseverou, segura de si: isso não me ocorrerá. Tenho hoje motivos para confiar em Caio, tanto quanto confio em mim mesma. Sua fé, volveu o instrutor, é um retrato da sua sinceridade. O instrutor já sabia que não há esta correspondência, né? Então, ele está falando de uma maneira meio metafórica, mas que ela não está percebendo. Não, não, é aquela coisa que a gente acabou de dizer. Ela está naquele mundo da imaginação, camuflando a verdade. Se ela sabia que ela, quando encarnada, Caio já estava, de alguma forma, se relacionando com outra pessoa, ora, ela já morreu, ela não está mais ali. Ele pode até lembrar dela, mas toda a atenção dele é para outra pessoa, não tem? Ela não fique presa nesses aspectos, não, porque vai ser bem desafiador quando ela ter acesso à realidade. Mas na frente a gente vai ver como vai ficar essa mulher, se ela vai ter equilíbrio quando ela descobrir o que de fato se passa. Mas, Selenita, Sim. nós vamos dar uma paradinha aqui para a gente ir para as perguntas. A Sim. pergunta de Sofia Maria, Jardim Botânico, Rio de Janeiro. E ela diz assim, ó: as famílias na Terra, todos que puseram pais e filhos, principalmente, se reencontram no mundo espiritual e depois retornam juntos para a Terra? Ou seja, ela está perguntando: as famílias se reencontram no mundo espiritual? Se reencontram? E depois que se reencontrarem, eles podem voltar juntos, reencarnar novamente juntos neste planeta? Olha, podem. A palavra podem, não quer dizer vão se reencontrar. Por quê? A gente vem partilhar uma jornada, um trecho de nossa jornada com determinados espíritos, para que nós possamos evoluir com aquela experiência. Ora, se nós tivermos experiências que foram produtivas, que foram efetivas, que realmente as pessoas extraíram dali, as pessoas, ou uma das pessoas, extraiu dali tudo o que era possível para o seu desenvolvimento, ela pode agora já dar um passo em outra direção. Ela pode vir a constituir, a fazer parte de outras famílias. Com essa família, com esse grupo daqui, ela cumpriu a sua finalidade como membro desse grupo. E aí, pessoas de um grupo familiar podem tomar rumos diversos por conta disso. Outros não, outros precisarão voltar ainda para dividir uma jornada, para que juntos eliminem diferenças, juntos aprendam a dissecar situações e aprendam a se erguer, caindo ou não, mas se erguer. Então, a experiência conjunta não é essa relação matemática, porque senão não haveria evolução na raça humana. Todos morriam na mesma família, lá estariam
por serem da mesma família, todos se avistando e depois voltavam todos juntos. Quer dizer, não haveria a diversidade das relações para que isso enriquecesse o desenvolvimento do nosso espírito. Então, pode vir junto, você com algum ou alguns familiares, ou não. Uhum. Muito bem, muito bem. É exatamente isso. Eu conheço um grupo familiar, Selenita, que uma das jovens tinha o desejo sincero de sair do grupo, né? Do grupo. Só que os espíritos disseram, são projetos para o espírito melhorar. Isso, Sandro. Os espíritos disseram, caso saia agora, essa família só vai se reencontrar para promover esse reajuste daqui a 1000 anos. O que significa dizer? Poderá se encontrar dois irmãos, mãe e filho poderão se encontrar, mas o grupo, como está nessa encarnação, só daqui a 1000 anos. Então, vale a pena, como disse Ribas aqui anteriormente, vale a pena trabalhar esse respeito, essa compreensão, esse espírito de sacrifício. Vale a pena trabalhar essas virtudes, esses conceitos, porque daqui a 1000 anos estaremos em condições melhores. Não é? Então, gente, se é possível, se existem fatores favoráveis a nos mantermos em determinado núcleo familiar, a título de promover esse reajuste, que faça. Vale a pena, porque com certeza sairemos dele muito melhor do que chegamos. Imagine a alegria dos benfeitores, aqueles que chancelaram a nossa encarnação, a nos receberem com tanta emoção, porque nós conseguimos cumprir o que nos prometemos, o que nós planejamos quando estávamos no mundo espiritual. Então, isso é maravilhoso, é admirável para os benfeitores. Fico imaginando, não, a alegria que foi feito. Eu estou procurando, Selenita, o livro Na Próxima Dimensão. O livro é de Inácio Ferreira com Carlos Bacelli. Eu estou procurando esse livro para ler como o Chico foi recebido no mundo espiritual. Inácio Ferreira conta que foi centenas de espíritos que vieram de diversas localidades, vieram de diversos lugares para receber, para como é que é a palavra? Para reverenciar, dar as boas-vindas a Chico Xavier pelo trabalho muito bem cumprido, pelas renúncias que ele fez, pelo seu espírito de respeito, pelo sacrifício que ele fez para divulgar a mensagem de Jesus, para que o Cristo se fizesse presente nos seus atos. Então, isso é louvável. E foi uma alegria. Imagina a alegria de Chico Xavier. E chega o próprio Cristo, meu Deus do céu. É muita emoção em recebê-lo. Gente, vale a pena nós lidarmos um pouco com aqueles brios, né? Trabalhar um pouco isso para tolerarmos algumas situações e seguir a nossa jornada para com certeza, sairmos dessa existência em condições melhores. Bom, então, está respondida a pergunta de nossa querida... seja bem-vinda, Nerivalda. Pode abrir sua câmera. Da nossa querida Sofia Maria. Tudo bem, Nerivalda? Boa tarde. Boa. Desculpe o atraso. Estava ansiosa. Nós vamos agora para a pergunta de Márcio Ventura. Márcio é lá de Centro da Vitória da Conquista, Bahia. E ele diz assim: na fase antes da morte, aqueles que nos antecederam, todos vêm nos ajudar? Quer dizer, estou pronto para morrer, já vou morrer, estou morrendo. Vem alguém nos ajudar?
Pode falar, Nerivalda. Ô, Selenita, falar? fale de Selenita. Olha, novamente não é uma questão matemática. Não virão porque virão, poderão vir. Alguns espíritos podem ter essa permissão. Eles podem estar num grau de desenvolvimento que lhes seja permitido vir até aqui acompanhar o desencarne de um ente querido. E muitos não terão essa permissão também. Então, não é uma coisa determinada. Sim, todos nós, nesse momento da passagem, estaremos com todos os entes queridos ali do nosso lado. Eles podem estar nos assistindo, sim, mas permissão para vir até aqui, recepcionar, isso daí é liberado para alguns irmãos, não todos. Eu acho assim isso um ponto maravilhoso, porque assim, ao desencarnar, imagine, né, a angústia, o desespero de não saber, mesmo nós espíritas, que a gente sabe que existe a continuação, que não há morte, que é apenas uma passagem, mas existe aquela esperança realmente de reencontrar alguém. Eu acho maravilhoso o fato de alguns dos nossos familiares terem a permissão, como você está falando, não é todo mundo, mas tem sim, quem tem condições de vir, estiver em sintonia, afinidades, é permitido sim, porque de certa forma auxilia, né? Ajuda o irmão, ao irmão desencarnar nesse momento que para uns deve ser muito difícil. Eu acho maravilhoso e creio sim que os que são permitidos, que têm condições, os que vão para ajudar, não com outras intenções, mas com a intenção de ajudar no desencarne, né, são permitidos. Ó, ele pergunta se tem alguém que nos ajuda, que vem nos ajudar quando estamos desencarnados. Normalmente, Márcio, tem. Normalmente tem. Aí as pessoas que só fizeram mal, ele é filho de Deus. E sendo filho de Deus, para além de ser filho de Deus, ele tem uma mãe, ele tem uma avó, ele tem um tio, ele tem alguém que olha por ele, que ora por ele, que o acompanha e que com certeza vai ajudá-lo. O que acontece, Márcia, é o seguinte: às vezes a pessoa está tão envolvido e se sente tão culpado pelos equívocos que cometeu que ele não enxerga esse amigo benfeitor que vem ajudá-lo. Percebe, querido Márcio? Mas normalmente nós somos recebidos por alguém no mundo espiritual. Por exemplo, papai desencarnou e eu tenho certeza que a mamãe dele veio buscá-lo. Quando ele estava ali, desprendido do corpo, ela pegou na mão dele, ajudando-o a se libertar da matéria. Né? Então, a gente percebe isso. E as pessoas que têm esse cuidado, Sandro, o Márcio, de fazer todo o bem que lhe é possível. Porque fazer o bem, gente, você não precisa ter dinheiro. Basta você querer ajudar as pessoas. Ajudar da forma que você pode. Levantando do ônibus para a pessoa, para um idoso sentar. É você dando a passagem para outro. É você auxiliando de alguma forma alguém. E seu espírito vibra quando vocês fazem essas coisas. Nesse caso, tenham certeza que alguém na retaguarda te espera e vai te apoiar, vai te assessorar. Tá? Porque, por exemplo, irmã Dulce, quando desencarna, quem vem apoiá-la? O próprio Bezerra de Menezes. Porque essa separação de quem é espírita, quem é católico, quem faz somos nós. No mundo espiritual, isso não precisa existir. Agora, claro, se tem um respeito
Eu já falei aqui em um outro momento da irmã de Chico Xavier, que era católica, apostólica romana. Então, a mãe dela a recebe, mas a conduz para uma comunidade católica. Mas é Bezerra que vai estar assessorando Irmã Dulce lá no mundo dos espíritos. Percebe? Então, sempre teremos alguém nos aguardando. Agora, a nossa condição mental, que pode não nos permitir enxergar essa pessoa que está ali. E ele prossegue. Exatamente. Quem o determina que venha nos ajudar nessa hora? Reconhecemos de imediatamente os nossos parentes? Bom, quem determina isso vai depender muito de quem está mais próximo. Qual o parente mais próximo? Tá? Não existe assim, é você que vai. Não. O parente mais próximo, percebendo que aquele ente querido vai deixar o corpo físico, então, os coordenadores, porque sempre tem uma coordenação, ele então se aproxima, vai dar todo o apoio possível para aquele ser. Se nós reconhecemos de imediato, é interessante que reconheça, mas vai depender do seu estado espiritual. Consciencial, Foi assim, né? Nivalda? É do estado consciencial, né, de cada um. Quantos nós vemos aí nas mediúnicas, quantos não têm consciência de que desencarnou, né? E continua levando sua vida como sempre levou, dia a dia, até em um dado momento que Deus não desampara ninguém, está sempre tendo os irmãos próximos para poder acudir, levar a consciência a ele, mas quantos continuam achando que está sendo menosprezado pelos outros, que não estão dando atenção, achando que está encarnado ainda. Né? Selenita, pode falar. Sim, ratificando o que você falou, realmente, todos nós temos o direito, né? Deus nos faz esta concessão, esse gesto de carinho, de permitir que uma pessoa venha nos receber. Mas eu respondi do ponto de vista do que está desencarnando. Então, o que está desencarnando, muitas vezes vai vir uma pessoa que não é nem o seu parente próximo, como no caso veio para a irmã Dulce e o doutor Bezerra de Menezes. São espíritos afins, certamente, com alto grau de desenvolvimento, mas não necessariamente a mãe, o pai, um parente, um parentesco consanguíneo, enquanto aqui a vida terrena. Eu só estou falando assim porque... Por afinidade. Por afinidade, Bezerra de sim. Menezes tem a afinidade espiritual. Né? A gente Sim. fala afinidade espiritual. Mas normalmente é um parente. Normalmente é assim. Isso é para espíritos mais esclarecidos. No caso de Bezerra de Menezes e Irmã Dulce. Espíritos mais caminhados, que não tem digamos assim, não está ligados a este apego, a alguém que ele tenha essa noção, como, por exemplo, a mãe. No caso do meu pai, foi a mãe. Né? Então, para ele se sentir, vamos dizer assim, mais confortável, vamos usar esse termo, então a mãe dele veio. Sim. Normalmente a gente sabe que é dessa forma. Espíritos de outra grandeza já é outros seres. Vamos dizer Chico Xavier, gente. Vem outros espíritos. Mas vem Jesus e o recebe, minha gente. Sim. Então, vai para além da questão consanguinidade, da questão de parentesco, vai para além. Pessoas como nós, agradeçamos ao Pai, se um ente querido nosso. Vamos agradecer. Com certeza. Okay? Com toda certeza. Sandro diz assim, o que dizer das mulheres que cuidam dos filhos como maternidade de adoção? Como repita aí, por favor, não ouvi o final. O que dizer das mulheres que cuidam dos filhos como maternidade de adoção? Das mulheres que adotam. O que dizer dessas mulheres? Eu lembrei do que Jesus falou. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos?
Então, mãe do coração, mãe por afinidade, mãe espiritual. Quem sabe lá quem fomos em outras vidas, o que eu fui ser o Ranildo, o que eu fui ser o Selenita. Será que não fomos irmãs? Eu não fui sua mãe, você não foi minha mãe? Então, essa preocupação de mãe aqui na vida terrena é nossa, mas nossa, porque espiritualmente todos somos mães, todos somos irmãos, né? Os pais que já foram mães, isso não faz diferença. A mãe é mãe. Ela foi em algum momento, tem alguma ligação, nada é por acaso. Teve alguma ligação em outra vida, né? Sempre tem um compromisso. Nada é à toa, tudo é bem estudado, programado, nada é por acaso. É por acaso para a gente, que não compreende. Você, Selenita, o que é que você disse? Eu digo sempre, independente dos estudos espíritas, que mãe e pai é quem acolhe e cria. Não é exatamente quem gerou o corpo, é quem acolheu aquele ser. Essa é a minha posição. E eu lhe digo, independente dos estudos espíritas, porque quando eu era bem criancinha, meu pai e minha mãe brincavam de que eu não era filha biológica. Só que cada um contava uma história diferente, as histórias não se encontravam. E eles faziam isso para mexer comigo, e isso não me abalava nem um pouco, porque eu estava com eles. Eles eram meu pai e minha mãe. Se eu nasci naquela barriga ou não, era uma coisa que na minha infantilidade não tinha importância nenhuma. E quando eu fui ficando adulta, fui traduzindo isso nessas palavras. Pai e mãe é quem acolhe dentro do seu coração e cuida. Isso lhe torna uma mãe, isso lhe torna um pai, não é verdade? E aí, como falou a colega Nerivalda, como não existem acasos, de repente você acolhe uma pessoa porque estava mesmo pré-escrito, né, Nerivalda, de que haveria aquele encontro e que haveria esse relacionamento de pais com filho, não é? Não foi por acaso, mas a predisposição de aceitar um ser que não foi gerado dentro de seu corpo como um seu filho próprio, isso é anterior. Isso eu acho que faz parte já de seu conhecimento espiritual, essa quebra do preconceito e da barreira. Se você criou e acolheu e amou, é o seu filho, sim. Filhos do coração. Uma profundidade tanto quanto é gerado, no meu ponto de vista. Porque assim, confesso a vocês que não sou mãe biológica, né? Também não sou adotiva, mas esses meninos que passam por mim, e essas meninas, não falo meninos, são meninos e meninas, que passam por mim pelo processo do treinamento, eu tenho um amor, eu tenho um carinho, uma coisa assim tão grande, que às vezes eu procuro entender porque esse sentimento eu tenho como se fossem filhos gerados das minhas entranhas. Acreditem nisso. E, para mim, eu não admito que nenhum diga nada um do outro, não admito, não, eu resolvo isso de imediato. Tenho muito carinho, muito respeito, né? E tenho como meus, são meus. Não é a questão egoística, mas assim, ter como meus, sabe? E aí eu digo a você, são mulheres beneméritas, mulheres que merecem todo um galardão e um olhar e tem um olhar pelos espíritos amigos, é porque eu estava buscando lembrar o termo que eles usam para as mulheres que adotam essas crianças, que adotam pelo coração. Elas são mais benquistas, são mais bem vistas pelos amigos espirituais. Então, estão cumprindo a sua tarefa com honra e glória. As mulheres que assim fazem, viu? Que as mulheres que adotam continuem adotando, porque com certeza no mundo da verdade hão de ser recebidas com muitas flores, com muitas alegrias, por ter cumprido o seu papel com dignidade. Mãe do coração. Tá bom, Sandro? Ele diz assim, feliz, Nerivalda, feliz Dia das Mulheres.
Sandro está falando para você, Nerivalda. Ah, sim, obrigada. Aham. Aí ele continua dizendo aqui o seguinte: as mulheres são projeto divino da sua perfeição. E como nós começamos o programa falando, nós mulheres, as pessoas que vestem a roupagem, os espíritos que vestem a roupagem feminina, é segundo Joana de Ângeles, para desenvolver essas três virtudes: a ternura, a paciência e a pureza. Então, aqui estamos com esse propósito. Mas vamos lá para a pergunta, a última pergunta da tarde, de Julieta Risse, Graça, Recife, Pernambuco. Ela diz assim: aqueles que estão encarnados pode visitar aqueles que estão desencarnados? Sim, Pode, faz Narivaldo? sem nem perceber. Nos sonhos, quando dormimos, porque, né? Só o desejo de ver agora. Infelizmente, nem todo mundo lembra quando acorda. Eu, particularmente, sou uma dessas. Gostaria de me lembrar, mas com certeza, vamos visitar nossos entes queridos, né? Com certeza, isso não há dúvida. Você. Boa tarde, Marli. Seja bem-vinda, minha querida. Tudo bem com você? Abraço carinhoso. Muito bem. Pode falar, Selenita. Concordo inteiramente com o Nerivalda. A gente em sonho faz viagens tão incríveis, a gente faz o que a gente não pode fazer como seres encarnados, né, Nerivalda? A gente não pode dar esses volteios longe, mas na hora que estamos dormindo, o espírito necessariamente sai, e nessa saída ele pode ir ao encontro de espíritos amigos, de parentes, de pessoas queridas. Muito, muito normal acontecer isso. Sim. Nós chamamos isso de desdobramento dentro da literatura espírita. Desdobramento. Esses desdobramentos são feitos com qualquer ser humano, porque somos todos espíritos, nós realizamos esse processo. Inclusive, os livros de Ivone do Amaral Pereira, a maioria dos seus livros foram escritos dessa forma. Ela ia em desdobramento, Devassando o Invisível. Ela vai em desdobramento, registra tudo, os espíritos lhe mostram, ela questiona e depois ela vem e escreve. É interessante o livro, quer dizer, toda a obra de Ivone do Amaral Pereira é fantástica. Mas uma das coisas que muito me marcou foi o livro Devassando o Invisível, quando, nesse processo de desdobramento, quando ela questionou ao espírito que estava coordenando, orientando-a no estudo, e aí ela pergunta: as pessoas, quando tiram a sua própria vida e acusam, ou então afirmam ter sido interferência, ter sido influenciada por outros espíritos, de quem é a responsabilidade? Então, Devassando o Invisível vai explicar isso aí. Vamos deixar essa pergunta no ar para que Sandro, Marli e só em outro momento, Nerivalda, a própria Selenita, Ilza, né, possam então ir lá no livro Devassando o Invisível, no capítulo 10, e observar o que é que ele responde. Sim. O que é que ele responde quando pergunta isso. Né? É bom a gente... Vou anotar. Devassando o Invisível, capítulo 10. Viu, Julieta? Então, é inteiramente normal acontecendo dessa forma. Ou também, não só no sono, mas na vigília, quando a pessoa pode estar... estamos aqui, silenciar por alguns momentos, e nesse silenciar, pelo desdobramento, vamos a esses encontros da forma mais diversa. E ela já ia citar isso. Já ia falar isso, que não precisa estar dormindo para desdobrar. Não precisa estar dormindo. Ela diz assim: como é esse processo? Nós já explicamos aqui, Julieta, através do desdobramento, que pode ser no sonho, pode estar acordado, pode estar dormindo. Isso vai depender muito, viu, Julieta, da sensibilidade do ser.
Quanto mais aguçada essa sensibilidade, mais ele consegue ter essa comunicação, ter esse encontro de forma mais breve. Chico Xavier, por exemplo, ele não precisava estar dormindo. É. Chico Xavier se encontrava com os espíritos, falava com os espíritos, ele achava que estava encarnado e não estava mais encarnado. E tantas outras pessoas, nós temos notícia disso. Né? Tantas Sim, outras com pessoas. certeza. Você quer falar alguma coisa, Selenita? Como? Deseja falar alguma coisa? Não, nesse Vamos aspecto não. rapidinho aqui para a última questão. São todos iguais ou diferentes? Não. Já comentamos e vamos ressaltar, Julieta. 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 Não são todos. Cada caso é um caso. Depende das peculiaridades de cada criatura. Tá bom? Sempre a gente gosta de falar assim, Nerivalda e Selenita. A ciência espírita, ela não é uma ciência exata. Como assim, Renilda? Não podemos dizer que nós dizemos na matemática que 2 mais 2 são 4. Na ciência espírita, nós não podemos dizer assim. É uma ciência espiritual. Sendo uma ciência espiritual, para cada espírito, aquele processo será diferente. Sim. Com Selenita pode dar-se de um jeito, com Nerivalda de outra forma. Os espíritos vão dizer o seguinte: nenhum desencarne é igual. Como também nenhum processo reencarnatório é igual. Todos possuem as suas diferenças, as suas peculiaridades. E aqui, quais são as condições espirituais e materiais para esses encontros? As condições são o grau de evolução de cada um, não é verdade? Como você diz, cada processo é um processo, com cada indivíduo é um processo diferente e depende do grau em que se encontra aquele espírito que encarna o determinado indivíduo. O grau de sua evolução moral, do ponto de vista físico, e o grau de evolução espiritual. Essa conjugação desses dois fatores são determinantes para a forma como vai acontecer. Uhum. Muito bem, muito bem. Gente, as horas se passam muito rápido. Então, Julieta, Márcio e Sofia. As suas perguntas foram respondidas, nós agradecemos a sua participação, assim também como Sandro, como Marli Nascimento, nosso abraço, Marli. Deixa eu ver, Ilza, muito obrigada por vocês estarem conosco. Obrigada, Nerivaldo, obrigada, Selenita, obrigada, Tavares, obrigada aos nossos internautas. Por favor, assistam o programa, compartilhem com seus amigos. Dá lá, meninas, olhe, dá lá o seu joinha. O like. Dá lá o like e se inscreve no nosso canal, tá bom? Fica aqui o nosso muito obrigada e pedimos a Nerivalda que, por favor, querida, faça a nossa prece de encerramento. Eu inicio agradecendo. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigada. E também agradecemos aos irmãos responsáveis por este trabalho, pela oportunidade de estarmos aqui discutindo e aprendendo um pouquinho mais a cada dia, compartilhando os nossos conhecimentos. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre. Que possamos, na próxima semana, estarmos aqui no mesmo horário, com a graça de nosso Pai maior. Obrigada. Gratidão a vocês. Tchau, Selenita. Tchau, até a próxima. Um abraço. Outro, é um prazer, viu? Obrigada.
Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.